Olá, galerinha. Boa noite. Estou de volta aqui, né, com vocês, com essa turma ADM 2020. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Emília, certo? Minha formação é contabilidade, pós-graduada em gestão tributária, ok? Meus amores, eu vou estar ministrando com vocês a matéria, desta vez é economia e mercado, certo? A matéria ela vai abranger o quê, né? Vamos saber qual é o significado da palavra economia. Nós vamos entender também qual o impacto que a economia causa nas vidas das pessoas, o que a economia pode tirar, o que a economia pode oferecer para a vida das pessoas, ok? No decorrer dessa matéria, se eu não me engano, são 6 encontros, né? E a gente vai ter aqui 6 videoaulas gravadas, onde as 6 videoaulas vou tentar estar passando atividades para vocês estarem exercitando, né? Porque quanto mais se exercita, ao meu ver, mais vocês conseguem assimilar as coisas, mais vocês conseguem aprender, tá? Geralmente eu vou passar a atividade e, assim, passo hoje. Quando for na próxima quinta, a gente está respondendo junto, sendo que você já tem que ter me encaminhado essa atividade, né? Então, bora lá. Economia, né? Economia, para muitos, as pessoas acham que é matemática, que é cálculo, né? Mas a realidade é outra, gente. É completamente ao contrário. Economia, ela é a ciência, né? Ela é mais voltada para a ciência do que para a matéria, né? Ela é conhecida o quê? Ela é a ciência que estuda os recursos escassos, certo? E as alternativas de produção. O que é escassez? Né? A gente vai estar vendo melhor a definição de escassez, mas é assim, podemos usar como exemplo o que? Hoje, né? O que está em alta no mercado, né? O básico da família, né? Que é o arroz, que é o feijão, que é o óleo, que a gente vê até pessoas fazendo memes, né? Brincando aí com a questão do arroz que está muito caro. Entender por que este arroz fica muito caro, né? Geralmente as coisas ficam caras porque está em escassez. Eu estava vendo uma matéria que assim, que o Brasil está exportando muito, né? Está importando, está mandando para fora, né? Então, esse arroz que é fabricado aqui, esse óleo que é fabricado aqui, está sendo vendido, né, para fora, para os países estrangeiros. E aí acaba que o Brasil ele não tem como produzir, né, determinada quantidade tanto para atender para fora como para atender para o país. Aí o que acontece, gente? Essa mercadoria, né, em vez ela se torna escassa, né? Aí é o significado da palavra escassa. Escassa é tudo aquilo que, quando tem pouco, né? A necessidade é grande e a demanda, né? A produção é pouca. E a economia é justamente isso, ela é a ciência que estuda isso, é a ciência que estuda os produtos escassos e ela vai buscar o quê? Uma alternativa para a produção, né? Ela vai analisar um meio de se produzir mais para que esse produto não se torne escasso. Principalmente, gente, esses produtos de necessidade básica, né? Que é o arroz, que é o feijão, que é o óleo, né? Que é o açúcar. Então, a economia ela vai fazer isso, ela vai estudar por que o produto está escasso, qual a forma, né? Quais são as alternativas que o país tem de produção desse produto. Tá ok? Vamos lá? Olha, o que é e como ela funciona, né? Primeiramente, né? Nós temos as pessoas. As pessoas elas fazem o quê? Elas formam, né? A determinada sociedade em determinado país, né? E essas pessoas, gente, elas têm
suas necessidades básicas, né? Que são os consumos, por exemplo, o vestuário, os medicamentos, os serviços, né? Serviços de lazer, serviços médicos, os eletrodomésticos, né? Por exemplo, aí os celulares, né? Hoje em dia a molecada quer celular o mais potente, né? O melhor. Quando a gente pensa que tem um aqui que a gente está top de linha, já pensa que não, já estão produzindo o outro, né? E o consumo das pessoas, né, são limitados. Por que ilimitados na realidade? Porque dia após dia o consumo destes e de outros bens e serviços se torna uma condição de vida saudável, próspera e confortável na sociedade da qual fazemos parte. Quando ela fala que é ilimitada, é justamente essa questão que eu falo assim. Hoje você tem um celular, comprou um celular, né? E aí, quando você pensa que não, amanhã já tem outro celular, já tem outro modelo, já é algo mais, eles vendem, né, como algo mais moderno. Então, as necessidades do ser humano, elas se tornam ilimitadas, as necessidades da gente não tem limite, certo? Hoje você, por exemplo, moda, a roupa, as pessoas que querem andar na moda, né, compram uma roupa aqui, 2 meses a roupa dela já saiu da moda, então ela vai o que? Comprar uma roupa da moda. E assim as coisas vão fluindo, né? Então, para atender, gente, essas necessidades, né, das pessoas, da sociedade, as empresas elas fazem o quê? Elas vão lá e produzem os chamados bens, né, e prestam determinados serviços, né, que são comprados e consumidos por elas. Neste ponto do ciclo econômico, essas pessoas são chamadas de consumidoras, né? No momento em que as empresas vendem, no momento em que as empresas prestam serviços, aí vem aí chamados, né? As pessoas que utilizam, que compram ou que utilizam esse serviço, elas são chamadas de consumidoras, né? Então aí, gente, a gente já começa a montar o que se chama cenário econômico, né? É a venda de bens e produtos, prestação de serviço, a necessidade, certo? Aquela necessidade ilimitada das pessoas, né? É uma junção com a outra, certo? Os consumidores vêm, né? Necessitam dos bens, dos serviços e dos produtos. Pronto, está formado o ciclo econômico, né? Tem que haver o prestador de serviço, o vendedor de produto e tem que haver o consumidor, certo? Olha só, a economia no nosso país, né? A economia no Brasil atual, ela está voltada especificamente, né? Não é só esses setores, mas são os mais fortes, são os setores mais potentes, né? São 3 setores da economia, né? Que é o chamado setor primário, setor secundário e o setor terciário. Olha aí, gente, o setor primário, né? Ele está voltado para a extração das matérias-primas. O setor secundário já é as indústrias, né? E o setor terciário já é a venda de serviços e bens, certo? O setor primário. O setor primário ele é o estágio em que se dá a produção a partir dos recursos naturais existentes para exploração, né? Normalmente ele está voltado ao que, o setor primário? Ele está voltado para a agricultura, lavoura permanente, lavoura temporária, horticultura, mineração, pesca, silvicultura, pecuária, extrativismo vegetal, caça e obtenção de outros produtos, eles sendo renováveis ou não, tá? Então, o setor primário, ele está justamente voltado para essa situação aí, para a situação do extrativismo, né? Para a situação da lavoura, tá? Para a horticultura, plantação, né? Quando ele fala renováveis ou não, ele volta aí, por exemplo, para a horticultura, né? Que é a plantação, né? Que no caso também para a mineração, ok? Então a gente acabou de falar aí do setor primário.
Agora nós vamos lá para o que seria o setor secundário. O setor secundário da economia, ele corresponde ao estágio em que as matérias-primas são transformadas em produtos industrializados de alto valor agregado. Isso ocorre devido ao emprego de altas tecnologias. Portanto, né, ele é um setor considerável, gente, de riqueza base para o desenvolvimento econômico dos países. Todavia, é também responsável pela maior parte da poluição e da degradação ambiental do planeta, né? Quando fala aí que o setor secundário, né, ele corresponde à maior parte, né, da economia. Por quê, gente? Que são os setores mais ricos, né? São setores de fabricação, são setores, aqueles setores que vão transformar, né, o setor o setor primário. Eles vão o quê? Tá? Que nós temos o setor primário, certo? Plantação, extração de mineral, né? Extrativismo. Aí, o setor primário, ele vai fornecer a matéria-prima para o setor secundário. E o que o setor secundário vai fazer? Ele vai transformar aquela matéria-prima, né? Por exemplo, o que nós temos aqui? Que seria a fabricação de carros, né? A fabricação de fios, a fabricação de eletrodomésticos, a fabricação de... que mais que eu diria para vocês, né? Por exemplo, nós temos aí a matéria-prima, que é o tijolo, que é o material que faz o tijolo, o barro, por exemplo, né? Aí, o que o setor secundário vai fazer? Vai transformar essa matéria-prima, né, em tijolo. Vai pegar o barro, que é a matéria-prima, e vai transformar em tijolo. Então, aí é considerado, né, a maior riqueza de um país, né? Ele também para o desenvolvimento econômico de um país, tá? E também, gente, é considerado, né, responsável pela maior parte de poluição e degradação ambiental do planeta, né? Porque não está envolvendo aí as fábricas, né? Então, as fábricas, elas são o quê? Elas são consideradas, né, aquelas ali que mais poluem, né, com seus ares poluentes, que a partir do momento que elas estão fabricando determinado produto, elas estão poluindo, né, fazendo determinada ação de degradação na natureza. O setor terciário. O setor terciário é o campo de economia, né, capitalista que mais cresce e mais há valor agregado, caracterizando pela inclusão comercial de tudo aquilo que não se abarca nos outros setores. Esse também, gente, definido como um setor do quê? Do comércio e da prestação de serviço. Aqui é onde se dá a comercialização dos bens tangíveis e intangíveis e materiais, como a oferta de serviços prestados por empresas ou particulares. Quando ele fala de bens tangíveis e intangíveis, por exemplo, a prestação de serviço é algo considerado intangível, né? Que eu não posso tocar, não posso pegar, mas eu presto meu serviço, eu vendo o meu serviço. E quando ele fala tangíveis, ele fala dos bens materiais, né? Daqueles bens que podem ser que pode pegar, que pode tocar. Então, esse é o setor terciário. Justamente o setor terciário, ele é considerado o quê, gente? É aquele que mais oferta empregos, né? É onde o comércio, é a área de prestação de serviço, é onde busca-se mais mão de obras, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui os elementos mais importantes para se formar um cenário econômico, né? É a partir desses elementos, gente, que a ciência da economia ela acontece, né? Onde ela começa a estudar o que é economia. É a partir desses elementos que ela vai identificar de que forma a economia está acontecendo em determinado país, né? Olha só, primeiro aí, nós temos os agentes, né? Que são o comportamento dos consumidores de bens e serviços.
quem representa os agentes, né? São as pessoas, as empresas e o governo, né? A escassez, que a gente já falou um pouco sobre escassez, né? Que são os produtos escassos, são aqueles que em algum momento têm a sua oferta reduzida para os consumidores. A produção, que é o processo produtivo para gerar riqueza e satisfação para os consumidores. Exemplo aí, a produção de um carro. E o mercado, né? O mercado local é onde acontece a comercialização dos produtos e serviços. É onde tudo acontece. Então, a economia, o que ela pega? Ela junta esses elementos, né? Os agentes, a escassez, a produção e o mercado, para se ter um conceito econômico, para se ter uma análise, para saber de como a economia está sendo movimentada, né? É a base, são os elementos básicos para saber o que acontece dentro do cenário econômico. Nós vamos falar um pouco aqui também de macroeconomia, né? E microeconomia, ok? A macroeconomia é o campo da economia que estuda o comportamento da economia como um todo e não apenas das empresas específicas, né? Ou seja, ela abrange um todo, ela pega ali, vamos supor, o próprio nome já fala, né? O macro, ela pega tudo, né, que é maior. Então, ela não estuda a economia de uma determinada empresa. Ela estuda um macro, ela estuda a economia de várias empresas, né? Nacional, quando ela fala de algo nacional, uma nação, ela estuda o Brasil, por exemplo, né? O país, né? Por exemplo, ela estuda toda a economia de um país, não só de determinado estado ou de determinado município, né? Ela inclui economias regionais, nacionais e internacionais. Além disso, gente, ela abrange as principais áreas da economia, né? Como o desemprego, a pobreza, o nível geral de preços, o produto interno bruto, que é o PIB, as importações e as exportações, globalização, política monetária e fiscal. Quando ela faz essa junção de como que está, por exemplo, quando a gente coloca aí nível de preços, né? A nível nacional, qual o preço? Vou usar sempre aqui o preço do arroz, né? Por exemplo, que é algo que está exorbitante, não é só aqui em Parauapebas, né? É no país todo. Então, a macroeconomia, ela está analisando essa situação. Ela está fazendo o quê, né? Ela está buscando recursos, né, alternativas de produção para que o arroz, que é uma necessidade básica, possa vir a baixar o preço, porque é algo que está incomodando nacionalmente, né? É algo que está incomodando, não, melhor, prejudicando, né, as pessoas nacionalmente, né? Olha só, vamos falar aqui um pouco de microeconomia, né? A microeconomia, gente, já é algo que estuda o comportamento e o desempenho das unidades individuais, ou seja, os consumidores consumidores, famílias, indústrias, né? E empresas, né? Olha só, assim ela analisa as decisões, né, que está nas unidades e toma relação de alocação de recursos, preços, bens e serviços. Para isso, a microeconomia ela se concentra na oferta da demanda e de outras forças que determinam os níveis de preços vistos na economia. Por exemplo, a microeconomia examinaria como uma empresa específica poderia maximizar sua produção de capacidade de modo que pudesse reduzir os preços e competir melhor no setor, né? Coloquei, aí vou aqui dar uma definição, porque a gente vai já fazer uma atividade, estou olhando o nosso tempinho aqui, do que seria micro e o que seria macro, né? A macroeconomia, por exemplo, gente, o significado dela seria o quê, né? O ramo dela, ela estuda o comportamento, né, do consumidor individual, da microeconomia. Já a macro, ela estuda o comportamento de toda a economia, ela já estuda nacional,
certo? E a microeconomia, ela lida com o quê? A microeconomia, ela lida com as variáveis econômicas individuais. Já a macroeconomia, né, ela lida com as variáveis econômicas agregadas, certo? A aplicação aplicada em questões operacionais ou internas. Já a aplicação da macroeconomia, ela é voltada para as questões ambientais e externas, né? A microeconomia também ela abrange como produto individual, demanda, oferta, preço de produtos, né? Já a macro, ela trabalha com questões de renda nacional, a nível geral, preços de distribuição, produção nacional. Então, quando eu falo para vocês que a macroeconomia está voltada para algo nacional, né, algo maior, algo mundial, que ela estuda algo maior, como eu dei o exemplo aqui do arroz, por que ela está estudando essa questão da escassez do arroz, né? Porque é algo que está afetando nacionalmente a população brasileira. Então, sempre que vocês ouvir falar em macro, em algo maior e algo que abrange mais, vocês vão estar falando em macroeconomia. Sempre que vocês ouvir falar em determinada, né, algo menor, algo que analisa a situação de menos pessoas, de menos espaços, vocês vão estar ouvindo falar de microeconomia. Algo mais individual, microeconomia. Algo maior, macroeconomia. Coloquei um videozinho aqui para vocês, tá? O que são microeconomia e macroeconomia? A economia estuda como as pessoas decidem usar poucos recursos para satisfazer vários desejos. Mas por que ela se divide entre microeconomia e macroeconomia? Pense assim, enquanto a macroeconomia olha para o todo, a micro é mais específica. A macroeconomia lembra a visão panorâmica de uma floresta. Sem se preocupar com cada representante da fauna e da flora, foca em características gerais da floresta ao longo do tempo. A microeconomia analisa minuciosamente todo o ecossistema dessa floresta. Troca a visão do todo, do funcionamento do conjunto, pela maior riqueza de detalhes. São temas da macroeconomia, por exemplo, a inflação, as contas públicas, o PIB, o desemprego, essas coisas. Já a microeconomia presta mais atenção, como dissemos, em detalhes. Nas diferenças de salários entre mulheres e homens, nas decisões de produtores e consumidores, no funcionamento de cada setor na economia, entre outras coisas. Vamos ver se você entendeu. Quando sai na TV que o Brasil é menos competitivo que outros países, essa discussão está em qual campo? Bingo! Na macroeconomia. Mas e se a notícia fosse: fábricas brasileiras investem em inovação para crescer? Isso mesmo, é a microeconomia que entrou em ação. E é juntando todos os elementos da macro e da microeconomia que os economistas estudam o mundo em que vivemos. Veremos mais pra frente de que forma eles podem fazer isso. Se isso nunca passou pela sua cabeça, certamente já passou pelo seu bolso. Então, pessoal, nós agora vamos estar finalizando. O que são microeconomias? Nós agora vamos estar finalizando, certo? A nossa aula, nossa primeira aula. Vou estar passando uma atividade para vocês estarem respondendo. Hoje é o que? Quinta-feira? Não sei se vão postar essa aula quinta ou vão postar na terça. Mas, por exemplo, quinta-feira da semana que vem, eu quero essa atividade respondida, porque eu vou estar respondendo com vocês na próxima aula, tá? Então, vocês vão me encaminhar a atividade antes, tá? Só de antemão, todas as minhas atividades vão ser avaliativas, todas elas vão somar notas para vocês. Então, é muito importante que vocês estejam participando com o envio desta atividade, tá? Eu deixo aqui meu agradecimento a todos vocês, uma boa noite, ok? E até a próxima aula.